Como acima, assim é abaixo. Você já sentiu que existe algo maior ecoando por trás das coincidências? Já percebeu que certas situações externas pareciam refletir perfeitamente o que se passava dentro de você? Não são meros acasos. É como se o universo usasse espelhos invisíveis. Como se sua alma conversasse com o mundo e o mundo respondesse. Bem-vindo ao poder cósmico da mente. Aqui, desvendamos os mistérios ocultos que te guiam sem que perceba. E hoje, revelaremos uma das mais poderosas engrenagens espirituais da criação, a lei da correspondência. Mas antes, respire. Sinta com o coração o que vou te dizer, porque o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro se projeta para fora. E o que você pensa ser acaso é apenas um reflexo. Imagine que você está em frente a um lago calmo. Você olha para a água e vê seu rosto, mas de repente percebe que a água reflete também o céu. Nuvens, luz, sombra, estrelas. Está tudo ali, dentro da água. Esse é o primeiro sinal da correspondência. Nada está isolado. Os antigos sábios do Egito, os místicos da Caldeia, os mestres herméticos, todos sabiam que a realidade é construída como camadas espelhadas. Cada nível do ser reflete outro. Cada plano, o material, o emocional, o mental e espiritual, se corresponde, se conecta, se conversa. Tudo vibra em harmonia, mesmo quando a causa aparente. Você pode estar sofrendo aqui embaixo, mas o seu sofrimento está conectado a um desequilíbrio lá em cima. Você pode desejar algo no mundo físico, mas se não houver um correspondente no mundo interno, ele jamais virá. Assim como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. Essa frase, atribuída a Hermes Trismegisto, não é apenas poesia antiga. Ela é uma chave, uma senha, para abrir portais de entendimento profundo. Quando você muda seu pensamento, sua vibração, seu padrão, o mundo reage. Mas não é mágica, é ciência espiritual. A realidade é um holograma de si mesma. Cada parte contém o todo, e o todo se manifesta em cada parte. Por isso, quando você cura sua raiva, sua dor, seu medo, você não cura apenas você. Você transforma o tecido vibracional que une todos os planos. Mas por que isso importa? Porque você está criando sua realidade o tempo todo. E o que parece externo, problemas, desafios, situações, são apenas reflexos de códigos internos. Você quer transformar sua vida? Não busque primeiro fora. Olhe para dentro. Se o jardim está seco, não adianta molhar as folhas. É preciso molhar as raízes. E as raízes estão no invisível, no seu interior, na sua vibração. Quando você compreende a lei da correspondência, tudo muda. Você para de se sentir vítima do acaso. Você entende que o mundo que te mostra é o que você está emitindo. Você percebe que seus relacionamentos são espelhos, que sua saúde é reflexo do que você alimenta mentalmente, que suas conquistas ou fracassos não vêm do mundo, mas da sua paisagem interna. E isso não é culpa, é poder. Porque se a realidade espelha você, então você pode mudar o espelho ao mudar seu reflexo interno. Comece a observar. Hoje, agora. Veja os padrões que se repetem. Veja as conversas que te irritam. Veja os caminhos que sempre voltam para o mesmo ponto. Esses são sinais. Eles não vêm para te punir, mas para te revelar. Você está sendo guiado, e o universo está tentando te mostrar quem você realmente é. Por trás de cada situação, há um símbolo. Por trás de cada símbolo, uma correspondência. Você nunca está separado. Tudo o que vive em você se projeta. O universo inteiro é um grande eco da sua consciência.
Quando você chora, o céu chora com você. Quando você desperta, o cosmos canta. E quando você compreende que tudo está conectado, você para de se perder nas aparências. Você volta para casa, porque tudo o que você busca lá fora sempre esteve dentro. E é lá, no silêncio interior, que a verdadeira magia começa. O espelho oculto dos planos invisíveis. Há um lugar onde os olhos não enxergam, mas onde tudo se origina. É o ventre invisível da criação. Ali moram os padrões. Ali nascem os destinos. Você acha que vive apenas no plano físico, mas isso é apenas a última camada de um véu sagrado. Antes de cada experiência há uma vibração. Antes de cada realidade, uma frequência. A lei da correspondência age em silêncio, em cada dimensão da existência. Do átomo à galáxia. Do seu pensamento mais oculto à mais ampla explosão cósmica. Tudo corresponde, tudo se espelha. Pense nos planos da existência como espelhos em sequência. Lá no alto, o plano espiritual. Mais abaixo, o mental. Depois, o emocional. E por fim, o plano físico, o mais denso, onde habitamos agora. Cada plano influencia o outro. Cada ação vibra em cascata, como o som de um sino que ressoa em múltiplos corpos. Quando um pensamento se forma, ele ecoa no seu campo emocional. Esse campo molda sua energia. E essa energia cria realidades. Você pensa, sente, vibra e então manifesta. Por isso, se você tenta mudar sua vida apenas com ações externas, está operando no espelho mais embaçado. É como tentar mudar a imagem de um quadro quebrando a moldura. Quer um novo reflexo? Então mude a luz que o gera. E essa luz está nos seus pensamentos ocultos, nas suas crenças silenciosas, nos seus desejos mais profundos. Você pode não saber, mas guarda em si imagens que geram universos. Suas memórias, traumas, padrões herdados, crenças da infância, tudo isso se torna a tinta invisível que pinta sua realidade. A raiva que você não curou, o medo que você ignora, o sentimento de inadequação que carrega desde a infância. Eles vibram, e o universo responde. Não por punição, mas por correspondência. O universo não julga, ele apenas espelha. Se dentro há confusão, fora haverá caos. Se dentro há harmonia, o mundo dança com você. Você já notou como nos dias em que está bem, o trânsito parece fluir? Como encontra vagas fáceis, sorrisos, sincronicidades, e nos dias em que está mal, tudo trava, tudo irrita, nada parece funcionar? Não é coincidência, é correspondência. É como a lenda da feiticeira que possuía um espelho mágico. Ela olhava para ele e via não apenas seu reflexo, mas todo o reino refletido em seu olhar. Quando ela estava em paz, o reino florescia. Quando estava em guerra consigo, o reino secava. Assim, também é você. Seu corpo é um espelho, sua casa é um espelho, suas relações são espelhos. E mais profundamente, seu destino é o reflexo da sua vibração mais íntima. Por isso, há um segredo. Nada muda fora até que mude dentro. Pode trocar de cidade, pode buscar novos amores, pode mudar de trabalho. Mas se a raiz vibracional for a mesma, os frutos também serão. Essa é a sabedoria da correspondência. Transforme o invisível e o visível seguirá. Comece observando seus padrões. Que histórias você vive repetidamente? Que emoções surgem em ciclos? Que tipo de pessoas você atrai com frequência? Essas repetições não são azar, são chamados, convites para mergulhar mais fundo no espelho interno. O mundo lá fora é apenas o quadro, mas a pintura está em sua alma. Os mestres de sabedoria antiga não buscavam poder no exterior. Eles buscavam autoconhecimento, porque sabiam, quem domina a si, domina o reflexo do mundo.
Hermes Trismegisto, no texto da Tábua de Esmeralda, dizia: o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres do Um. Isso significa que tudo está interligado por leis cósmicas eternas. E ao se alinhar internamente, você ativa milagres que parecem impossíveis. Você se torna um canal puro, uma ponte entre os planos, um alquimista de si mesmo. Mas atenção! Essa jornada exige coragem. Coragem para ver seus espelhos partidos, para aceitar que aquilo que te fere fora é o que ainda pulsa dentro. Não se trata de culpa, trata-se de responsabilidade sagrada. Porque se você criou, mesmo inconscientemente, então também pode recriar. E esse é o verdadeiro poder oculto que ninguém nos ensinou. Quando você desperta para essa verdade, algo muda em sua postura. Você deixa de reagir e começa a co-criar. Você não espera mais que o mundo te compreenda. Você compreende a si, e o mundo responde. Você não implora mais amor, respeito, paz. Você cultiva isso em si, e tudo começa a refletir essa frequência. A lei da correspondência te convida a um novo olhar, um olhar interno, silencioso e poderoso, porque é nesse olhar que está o segredo da transformação. Você não é um corpo perdido no caos, você é o reflexo vivo da criação. E ao tocar sua essência, você toca as estrelas. Espelhos da vida real, aplicando a lei da correspondência. Você caminha por um corredor da vida. Em cada parede há espelhos. Alguns revelam beleza, outros revelam dores que você queria esquecer. Mas todos são verdadeiros. Sim, todos. Porque a vida não mente. Ela apenas reflete. Esse é o ponto onde muitos desistem. Porque é mais fácil quebrar o espelho do que mergulhar no que ele revela. Mas você está aqui, ainda ouvindo, ainda sentindo. E isso significa que uma parte sua quer mais. Quer entender, quer mudar, quer florescer. Agora é hora de tornar tudo prático. E eu te convido a algo muito simples, mas poderoso. Olhe para a sua vida como um reflexo. Hoje, agora. Pense na sua casa, no seu quarto, na forma como seus objetos estão organizados. Eles dizem muito sobre você. Uma casa com excesso de coisas? Talvez um coração sobrecarregado. Uma casa com vazios, paredes nuas, luzes apagadas. Talvez uma alma esquecida de si. Não se trata de julgamento, mas de correspondência. A forma como você cuida do seu ambiente reflete a forma como você cuida da sua energia. Agora pense nos seus relacionamentos. Eles são harmoniosos ou conflitantes? Você atrai pessoas que te acolhem ou que te desafiam constantemente? Reflita com carinho. Essas pessoas podem estar revelando partes suas que você ainda não acolheu. O amigo que sempre critica pode estar refletindo o seu próprio auto-julgamento. O parceiro que se afasta pode estar espelhando sua própria distância de si. O chefe autoritário pode estar ecoando a sua dificuldade em confiar no seu próprio valor. É duro perceber isso no início, mas depois que a ficha cai, a liberdade começa a surgir. E quanto ao seu corpo? O que ele tem te mostrado? Dores crônicas? Doenças repetitivas? Fadiga? Talvez estejam falando de emoções engarrafadas. Talvez sua pele esteja gritando o que sua voz calou. Cada parte do corpo corresponde a um campo interno. A garganta, a expressão. O coração, às emoções. As pernas ao movimento e a coragem de seguir em frente. Sim, seu corpo é um espelho sagrado. Você está começando a perceber como tudo está conectado? Esse é o momento do nosso reencontro com a verdade. Não aquela verdade que vem de fora, mas aquela que nasce quando o silêncio se torna espelho. Sinta isso. Você nunca foi vítima. Você é espelho e reflexo. É criador
e criatura. É campo e forma. É um mundo inteiro disfarçado de um ser humano. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como mudar meu reflexo se ele vem de dentro? A resposta está em 2 palavras: observação consciente. O espelho não mente, mas ele pode ser limpo. Toda vez que você observa um padrão e o acolhe, você começa a dissolver sua força sobre você. Não lute contra ele. Olhe, reconheça, agradeça e então solte. Esse é o processo alquímico da transformação. Vamos a um exercício simples, mas profundo. 1. Pegue papel e caneta e escreva 3 situações em sua vida que mais te incomodam. Agora, ao lado de cada uma, escreva a emoção dominante que elas te causam. Em seguida, pergunte o que isso está tentando me ensinar sobre mim. Onde essa emoção já viveu em mim antes? Você começará a perceber os fios invisíveis que conectam passado, presente e emoção. E verá que a situação externa nada mais é que um convite à cura interior. E aqui vai algo ainda mais revelador. Nem tudo o que você atrai está na sua superfície emocional. Muitos reflexos vêm do inconsciente coletivo, da sua família, do seu povo, da sua linhagem. A mulher que sempre atrai relacionamentos abusivos pode estar revelando a dor ancestral de suas avós. O homem que sempre perde tudo o que conquista pode estar vibrando a culpa de gerações passadas. E tudo isso vibra, tudo isso corresponde. Por isso, às vezes, você muda, tenta, reza e nada parece mudar. É porque ainda há códigos ocultos no campo. Mas ao olhar com coragem, eles começam a se dissolver. Você pode mudar sua realidade? Sim, mas não tentando controlar o espelho. Você muda mudando a luz que emite, mudando o que acredita, mudando o que sente e, principalmente, mudando como você se enxerga. Se você se vê como limitado, o mundo refletirá limitações. Se você se vê como divino, o mundo refletirá milagres. Essa é a arte do espelho interno. Essa é a ciência do invisível. Essa é a lei da correspondência atuando em sua plenitude. Não é um castigo, é um convite. É uma dança entre você e o universo. Você dá um passo, ele responde. Você se recolhe, ele silencia. Você vibra amor, ele floresce. Há um momento na vida em que tudo se repete. As mesmas dores, as mesmas faltas, os mesmos vazios. E você sente vontade de fugir. Mas o verdadeiro caminho é o oposto. É parar, observar e mudar a frequência. E de repente, os espelhos se tornam portais. As dores se tornam mestras. E você se torna inteiro. Correspondência divina. O reflexo da alma no espelho do cosmos. Acima das nuvens do pensamento, além dos véus do corpo e da mente, existe um lugar onde tudo é pura correspondência. É o reino do invisível, a fonte de onde tudo emana. O centro silencioso que pulsa dentro de você e no coração de todas as galáxias. Nesse ponto de origem, a lei da correspondência não é apenas uma mecânica do universo. Ela é um código sagrado, uma linguagem da alma com o todo. Hermes Trismegisto dizia: tudo é mente, o universo é mental. E se tudo é mental, então tudo que existe fora é um pensamento expandido de algo que vibra dentro. Você é um pensamento de Deus, feito carne, feito energia, feito luz e tempo. Mas esse pensamento é vivo, ele respira, ele sente, ele se transforma. E o que você sente, o que você vibra, o que você sustenta como verdade interior,
é o que molda o seu reflexo no todo. A lei da correspondência é o espelho da consciência. Não é punição, não é prêmio, ela é espelho puro, transparente, honesto. Quando você acessa esse entendimento em níveis superiores, você compreende que não é apenas sua vida que responde a você, mas o próprio universo. Sim, o universo te ouve e responde de acordo com a frequência da sua essência. É por isso que mestres espirituais, sábios, santos, conseguem alterar a realidade ao seu redor apenas com a presença. Eles vibram tão profundamente amor, paz, fé, que o mundo ao redor deles entra em ressonância. Flores nascem, milagres ocorrem, corações se acalmam apenas por estar perto. Eles não fazem isso por querer controlar. Eles apenas são, e o mundo corresponde. Você também pode acessar esse campo, mas para isso precisa alinhar os planos. Alinhar o que pensa, o que sente, o que acredita, com o que vibra em sua essência espiritual. A maioria das pessoas vive em dissonância. Pensam uma coisa, sentem outra, fazem uma terceira. E o resultado? Um reflexo confuso, nebuloso, instável. A correspondência não falha, ela apenas reflete o desalinho. Mas quando você começa a integrar, quando suas ações condizem com suas palavras, quando seus pensamentos são nutridos de amor e presença, e seu coração pulsa a verdade, a realidade se curva, o tempo colabora, as respostas chegam antes das perguntas, porque você deixou de agir como fragmento e passou a vibrar como o todo. Os antigos chamavam isso de acordar o Cristo interno, ou de realinhar-se com o Logos divino. Outros chamavam de iluminação, outros de consciência cósmica. Não importa o nome, o que importa é o estado, um estado onde não há separação, onde você sabe, com o corpo, a alma e o espírito, que tudo que vive fora é um eco do que pulsa em você. Quer se reconectar com sua origem? Então observe. O que você teme? O que você julga? O que você resiste? Essas três forças mantêm sua frequência desalinhada. Elas turvam o espelho, elas fecham o acesso aos planos superiores. Mas à medida que você libera o medo, acolhe o julgamento e se entrega ao fluxo da vida, você se alinha e o reflexo muda. Você começa a ver beleza onde antes havia desespero. Começa a ouvir respostas no canto dos pássaros. Começa a sentir presença nos momentos de silêncio. Esse é o maior presente da lei da correspondência. Ela te reconecta com o todo. Você percebe que não está sozinho. Nunca esteve. Que os acontecimentos não são castigos, mas mapas. Que as dores não são inimigas, mas professoras. Que o caos não é o fim, mas o início de um novo alinhamento. Você é como um instrumento musical. Se estiver desafinado, tudo que tocar soará estranho, mas ao se alinhar, você se torna uma harpa sagrada nas mãos do universo, e tudo ao seu redor dança na sua melodia. Isso é ciência espiritual. Isso é a correspondência elevada. Você não está separado da fonte, você é uma extensão da mente divina. E quanto mais clareza houver no seu reflexo, mais luz passará por você. E talvez você se pergunte, mas como manter esse estado elevado com tanta dor no mundo? A resposta é simples, mas profunda. Sendo luz onde há escuridão. Sendo paz onde há guerra. Sendo amor onde há medo. Você não cura o mundo julgando-o. Você cura o mundo curando a si mesmo. E então o mundo, como reflexo, começa a se transformar. Essa é a alquimia final da lei da correspondência. Você não luta contra o espelho. Você o limpa. Você se alinha. E então aquilo que parecia impossível
simplesmente acontece. As portas se abrem, as pessoas certas chegam, o dinheiro flui, a saúde renasce, a paz floresce. E você não sabe como explicar, mas no fundo, sabe. O último espelho: despertar e alinhar-se ao todo. Chegamos ao limiar, o lugar onde o espelho não mostra mais um reflexo, mas uma porta, uma passagem secreta entre quem você pensava ser e quem você verdadeiramente é. Durante essa jornada, você percebeu que a realidade não é algo que acontece com você, mas algo que acontece através de você. Que o caos, o amor, o vazio, a abundância não são externos, mas expressões da sua vibração. Que o mundo responde à sua essência, como a água responde ao toque do vento, como o céu se curva à luz da manhã. Agora, o convite final não é um conceito, mas um retorno a si, um reencontro com a consciência criadora que vive no seu centro. Porque a lei da correspondência não é uma fórmula, é uma presença, é uma dança cósmica entre você e a fonte. É o lembrete constante de que nada, absolutamente nada, está separado. Você é parte do todo, e o todo vive em você. Cada lágrima, cada dor, cada perda, cada alegria, cada cura, cada recomeço, são ecos de sua jornada espiritual. São reflexos vivos de algo maior pulsando através do seu ser. Você veio à Terra com um propósito: lembrar quem é e manifestar essa lembrança no mundo visível. Cada pensamento seu é uma pedra lançada no lago da criação. Cada emoção sua é uma onda que alcança os confins do cosmos. Cada escolha sua molda futuros, não só para você, mas para toda a teia viva da existência. E então, o que você deseja vibrar daqui em diante? O que você quer ver refletido na sua vida? Mais do mesmo? Ou algo novo, grandioso, livre? A escolha é sua. E o espelho aguarda, silencioso, pacientemente. Como sempre. Transforme seu mundo sem precisar brigar com ele. Transmute sua realidade, começando de dentro. Lave seus olhos com a água da presença. Mergulhe no silêncio onde mora sua essência. E então, observe. Observe como as portas antes trancadas se abrem, como as relações antes difíceis se tornam mais suaves, como o dinheiro, o amor, a saúde, a paz começam a fluir sem resistência. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de refletir o mundo. Essa é a missão do Desperto. Não iluminar o planeta com gritos, mas com presença vibracional. Não convencer os outros, mas inspirá-los com sua coerência silenciosa. Não controlar o reflexo, mas ser a luz que ele reflete. Agora, respire fundo. Volte o olhar para dentro e pergunte a si mesmo: qual reflexo eu desejo ver no mundo a partir de hoje? Deixe que essa pergunta ecoe. Deixe que ela quebre as cascas. Deixe que ela guie seus passos nos dias que virão. E toda vez que se esquecer, lembre-se: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. O que vibra em você molda tudo ao seu redor. Se essa mensagem tocou sua alma, então leve essa vibração adiante. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa desse despertar. Inscreva-se no canal O Poder Cósmico da Mente e receba novos portais de sabedoria toda semana. Aqui, sua jornada é sagrada. Seu caminho é respeitado. Sua luz é necessária. Nos vemos no próximo reflexo.
E até lá, que o universo continue espelhando a grandeza que vive em você.